eu sou a Miliane e eu vim compartilhar um pouquinho do meu devocional. Devocional é aquele período que a gente tira para fazer uma reflexão, um tempo de encontrar a voz de Deus, de silenciar o nosso eu, para a gente aprender mais com o Espírito Santo. Então, dentro do devocional, a gente tira um período de silêncio, um período onde você pode concentrar, onde você pode orar. Basicamente, eu faço assim, eu tiro um período de oração, faço uma leitura bíblica, ali orando ao Espírito para saber onde que ele vai falar comigo naquele texto. Que diferente da leitura bíblica, a leitura você vai lendo para ter um conhecimento, para saber quem são as pessoas daquele texto, e com a intenção mais de conhecer a Bíblia, né? De ter um entendimento bíblico de toda a história, dos princípios. E o devocional já é uma leitura mais voltada a você ouvir o Espírito Santo. Então eu não sei como que você faria o seu devocional, mas basicamente esse é o meu. Então hoje eu quero compartilhar sobre Filipenses, a carta da alegria, né? A famosa carta da alegria que Paulo escreve enquanto está em prisão. Então eu faço essa leitura dessa carta, faço uma oração, porque essa carta ela é muito inspirativa, né? E depois eu vejo ali os princípios bíblicos para eu aplicar na minha vida. Aqui eu também gosto de ter um entendimento de todo o contexto cultural da história também, porque isso me ajuda também a entender onde foi que Paulo, como foi que o autor, né, da carta ou do livro, ele está concentrado para isso, trazer mais conhecimento, né, trazer para a gente mais inspiração do texto bíblico. E a carta aos Filipenses, Paulo ele está preso em Roma, está ele e Timóteo, como ele diz no capítulo 1, no versículo 1, ele vai falar Paulo e Timóteo, servos de Cristo, e ele está escrevendo para todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, né? Os santos que é a igreja que se concentra naquela cidade. Então a cidade de Filipos, ela fica localizada na antiga Macedônia, que no capítulo 16 de Atos vai contar como Paulo chegou ali, que foi por um impedimento do Espírito Santo, né? Ele ia para Bitínia, então o Espírito Santo levou ele até Macedônia, né? Que é o versículo passa Macedônia e ajuda-nos. E isso está lá em Atos 16, do 7 ao 10, né? E quando Paulo chega ali, ele vai até o rio para ter um tempo de oração e ali eles encontram algumas mulheres. E no meio dessas mulheres está Lídia, uma vendedora de púrpura, que ele prega o evangelho para essas mulheres e Lídia se converte. E ela sendo então a primeira cristã europeia ali, né, da Europa, o leste da Europa ali, em que é Filipos. E ela convida eles então para estar na casa deles. Também em Filipos, né, essa carta aos Filipenses, que a gente vai ver aquele texto que está em Atos 16 também, que quando Paulo e Silas encarcerados, eles cantando a Deus, louvando ao Senhor à meia-noite, acontece o milagre, né, das cadeias ali se abrirem e o carcereiro é alcançado. O carcereiro e toda a família dele são convertidos ao Senhor e são batizados, né? Isso também está em Atos 16, né? Do versículo 6 ao 40. Então, todas essas histórias, assim, isso nos ajuda a ser, para nós, uma prática diária da palavra de Deus. E essa pequena comunidade que está ali em Filipos, ela nasceu sob perseguição. Paulo, quando ele foi preso, ele e Silas, foi porque ele expulsou um espírito adivinhador de uma escrava, e o senhor daquela escrava, então, disse que eles eram perturbadores e prendeu eles. Então essa cidade, Filipos, ela sofria essa pequena perseguição e Paulo, mesmo assim, continuou ali e implantou aquela igreja ali. E Filipenses, ele é descrito nesse desconforto, né, de Paulo estar numa prisão. E ele escreve essa carta aos Filipenses quando Epafrodito vai até ele na prisão levar uma oferta. Então é uma carta onde Paulo está sendo grato àquela igreja pela oferta, que ele diz que não foi nenhuma nem duas, mas eles foram muito generosos com ele. E por Epafrodito ter ido até ali, ele envia essa carta aos Filipenses.
Então eu gostaria agora que nós pudéssemos entender assim, o básico, né, dessa carta, é só uma introdução mesmo, porque no sentido devocional a gente tira mais os princípios daqueles que nos colocam na vida diária, né, para a gente se lembrar. E essa carta, por ser uma carta já nesse contexto de Paulo estar numa prisão, a gente fica, eu pelo menos penso assim, como que um homem conseguiu encontrar alegria em meio a uma situação adversa, né? Estar preso, sendo inocente, tendo a sua liberdade privada por justamente pregar o evangelho. Mas para Paulo isso era justamente a questão de ser alegre. Por ele pregar o evangelho, ele se considerou que ele estava sofrendo como Cristo. E nesse seu sofrimento como Cristo, Jesus, ele se alegra. Ele fala que essa é a alegria dele. E o evangelho não está preso. Conforme ele vai dizendo na carta, ele vai dizer no versículo, a partir do 12, ele vai dizer que tem muitos irmãos ali que, motivados pela prisão dele, estão anunciando a palavra de Deus. E eles estão intrépidos, né? Pela prisão deles, os irmãos que pregam a palavra estão com mais coragem, com mais ousadia. E isso, a verdade de Cristo Jesus está sendo conhecida por outros. Então ele quer dizer que ele está preso, mas o evangelho não, a palavra de Deus não. E isso para ele é motivo de alegria. Ainda que tinha pessoas que estavam pegando por inveja, ele disse que isso não importa. O importante é Cristo estar sendo pregado. E quando ele vai dizer lá no versículo 19, a partir do 19, né, que o que resultou para ele essa prisão, que ele espera, né, ser liberto, ainda que não seja liberto da prisão, mas ele vai ser liberto desse corpo físico, né, para encontrar o espiritual, que é o anseio de todo cristão, encontrar com Cristo, sendo pelo arrebatamento da igreja, ou sendo pela morte natural, mas a morte eterna já não existe mais para o cristão, né? Então eu fico tão impressionada que quando nesse versículo ele vai dizer que o ter Cristo é lucro. Então a prisão, as dificuldades não importa, ter Cristo é suficiente. Ter Cristo é a nossa maior alegria. Ter Cristo já faz nos passarmos por todas as dificuldades sorrindo, né? E isso é muito bom porque a gente sente o Espírito Santo de Deus trazendo essa alegria para nós. A gente sente a presença do Espírito Santo de Deus nessa alegria que Paulo tinha. E Paulo, ele era um homem completamente cheio da graça e da presença do Espírito Santo. E foi um homem de dores. Foi um homem de muitos sofrimentos. Ele mesmo vai dizendo em Atos que o que ele tinha de cidade em cidade era saber que ele passaria por muitos sofrimentos. Então, para nós, isso já nos ensina muito, que no meio dos sofrimentos, a presença de Cristo, do Espírito Santo em nós, isso nos é motivo de alegria. Então, por isso que lá no final, no 4, que ele vai falar que ele sabia que tudo ele podia em Cristo, porque ele era fortalecido por Cristo. Então, passar dores, passar dificuldades, para ele o importante era estar em Cristo. E ele se sentiu feliz por estar sofrendo assim como sofreu Cristo. Porque Cristo sofreu para nos dar vida e vida eterna. Então, como Cristo sofreu por nós, nós também devemos sofrer. Mas é um sofrimento que não é para ser pesado, né, lastimável, mas é para ser de alegria, porque nós não somos dessa terra, somos de um eterno reino, né? Então, eu fico assim muito motivada e inspirada com essa carta, porque ela é uma carta que contribui com o nosso entendimento que as coisas dessa vida vão passar. Mas enquanto as coisas estão passando, o que não pode deixar para trás, o que não pode ser esquecido, é a alegria. É estar sempre regozijante, sempre alegre, sempre sorrindo. Porque em meio de todos os nossos sofrimentos, Cristo está conosco. Cristo nos é suficiente, porque a gente não vai sofrer mais uma morte eterna, porque Cristo já venceu essa morte, agora temos vida eterna. Então, o que eu gostaria de compartilhar contigo é isso, que nós devemos lutar unânimes pela fé evangélica. Ele vai falar isso no versículo 27. E no versículo 29 ele vai dizer: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também sofrer com Ele.
E todas essas coisas que a gente entende que sofrer em Cristo, não, mas como assim sofrer em Cristo? Se Jesus deu tudo por nós, tudo é nosso em Cristo Jesus. Os sofrimentos a gente também precisa, porque para forjar o nosso caráter, para nossa imagem e semelhança como Cristo Jesus ser forjado. Porque nos dias difíceis a gente entender que a gente tem um Senhor Todo-Poderoso. Se a gente lembrar de Daniel e seus amigos, Daniel passou por uma cova de leões sendo inocente, seus amigos foram jogados na fornalha por serem inocentes e serem servos de Deus, né? De orarem ao Senhor, de não ter adoração aos outros deuses. Então, como que nós poderíamos sermos diferentes no nosso dia a dia, né? Nós também precisamos dos sofrimentos para nos ajudar a crescer na estatura de Cristo, como Paulo diz. Até Cristo ser formado em nós era o que ele pregava, né? Era o que ele falava, porque ele queria que todos nós tivéssemos um entendimento da palavra de Deus, para essa palavra nos forjar em Cristo. Então, quando a gente olha essa carta, a gente entende que Cristo é o nosso lucro, Cristo é o nosso suficiente. Então, que a gente possa ter essa carta como uma inspiração, né? Que a alegria é sim possível nos dias difíceis. É sim, é possível passar por sofrimento sendo alegre. Não só feliz, porque felicidade ainda é algo passageiro, mas alegria, né? Gozo, um regozijo no espírito. Por isso que é importante a gente estar sempre voltados a ter devocionais, voltados a ter a oração, nas práticas, nas disciplinas espirituais, elas precisam sempre estar conosco, porque é nessas disciplinas espirituais que a gente sempre vai conseguindo ter essa motivação no espírito, né? Esse nosso espírito sempre alegre, para realmente a alegria, que o provérbio vai dizer que a alegria formoseia o rosto, né? Ter essa beleza de Cristo em nós. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Aqui foi Filipenses capítulo 1, eu gostaria de fazer o 2, o 3 e o 4. E se você quiser estar comigo nesses dias de devocional, você já está convidado. E eu te agradeço por você ter assistido até aqui, que essa palavra, essa carta venha inspirar o seu coração e te lembrar que é possível sim ter alegria em dias difíceis, que o maior lucro que temos é ter Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você.